Bom dia, então, para todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus glorioso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em teu nome mais uma vez. Esse grupo que diariamente vem ao teu encontro, ávidos pela tua palavra, Senhor. Nós queremos pedir a bênção do teu Santo Espírito sobre nós. Por favor, ó Pai, seja conosco, dirija-nos nesse estudo. A tua palavra será aberta. Nós estamos aqui num lugar santo, porque é onde o Senhor está, onde a tua palavra está, aí está, Senhor Jesus. Aí está o teu Santo Espírito. Nós agradecemos por esse dia, agradecemos porque acordamos com saúde. Pedimos que o Senhor leve a Georgia em segurança até a casa dela. Pedimos que o Senhor esteja com a Belinha também nos seus afazeres e com algum irmão ou irmã que aqui hoje não pôde estar, mas que depois vai ter a bênção da gravação desse estudo. O Hum. Senhor permaneça conosco, nos dirija, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Pode começar, Capítulo, então, Eliane. capítulo 28 de Êxodo: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois fará chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá duas ombreiras, que se unam às suas duas pontas, para que seja unido, e o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça. Será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás duas pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel. Guarnecidas de engastes de ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixará as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira
será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também fará sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente, sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então, meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, às argolas do éfode, por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra torcida ao redor, com uma abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Pô-lo-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão. E Arão levará a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra
e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Arão farás túnicas e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação. E quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Capítulo 29. Consagração de Arão e de seus filhos. E isto é o que lhes fará para santificá-los, para que me ministre no ofício sacerdotal. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com óleos e coscorões ázimos. Untado com óleo com farinha de trigo, os farás, e os colocarás em um cesto, e os trarás no cesto com o novilho e 2 carneiros. E tu trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo da congregação, e tu os lavarás com água. E tomarás as vestes, e porás em Arão a túnica, e o manto de éfode, e o éfode, e o peitoral, e os cingirás com cinto trançado do éfode. E colocarás a mitra sobre sua cabeça, e colocarás a coroa de santidade sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção e os derramarás sobre a sua cabeça, e o ungirás. E trarás os seus filhos e colocarás as túnicas sobre eles. E os cingirás com cintos a Arão e os seus filhos, e colocarás as tiaras neles, e o ofício sacerdotal será deles por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. E trarás o novilho diante do tabernáculo da congregação, e Arão e os seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho diante do Senhor, junto à porta do tabernáculo da congregação. E tomarás do sangue do novilho e o colocarás sobre os chifres do altar com o teu dedo, e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. E tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e seu esterco queimarás com fogo fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Também tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e os aspergirás em redor sobre o altar. E cortarás o carneiro em partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as colocarás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. E queimarás o carneiro por completo sobre o altar. É uma oferta queimada para o Senhor. É um cheiro suave, uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. E tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro e tomarás o do seu sangue, e colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedão do seu pé direito, e aspergirás o sangue em redor sobre o altar. E tomarás do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E ele será santificado, e as suas vestes e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele.
Também tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os dois rins e a gordura que está sobre eles, e o ombro direito, pois é um carneiro de consagração. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto de pão ázimo, que está diante do Senhor. E colocarás tudo nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento os oferecerás diante do Senhor. E o receberás das suas mãos e os queimarás sobre o altar como oferta queimada, para o cheiro suave diante do Senhor. É uma oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão e o oferecerás com movimento diante do Senhor, e será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que é movida e que é alçada, do carneiro da consagração, daquilo que é para Arão e daquilo que é para os seus filhos. E será de Arão e de seus filhos por estatuto para sempre dos filhos de Israel, pois é uma oferta alçada. E será uma oferta alçada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçada para o Senhor. E as vestes santas de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e para serem santificados nelas. E por 7 dias as colocará no filho que for sacerdote em seu lugar, quando ele entrar no tabernáculo da congregação para ministrar no lugar santo. E tu tomarás o carneiro da consagração e cozinharás sua carne no santo lugar. E Arão e os seus filhos comerão da carne do carneiro e o pão que está no cesto, junto à porta do tabernáculo da congregação. E eles comerão estas coisas com as quais foi feita a expiação para consagrá-los e santificá-los. Mas um estrangeiro não comerá disso, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne das congregações, ou do pão até de manhã, queimarás com fogo o que restar. Não se comerá, pois é santo. E assim farás a Arão e a seus filhos, conforme todas as coisas que eu te ordenei. Durante 7 dias os consagrará. E oferecerás todos os dias o novilho por sacrifícios pelos pecados por expiação. E purificarás o altar quando tiveres feito expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Oferta diária. Agora, isto é o que oferecerás no altar: 2 carneiros de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás de manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E com o cordeiro, a 10ª parte da farinha misturada com a 4ª parte de um rim de óleo batido para a oferta de bebida, a 4ª parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerá à tarde, e com ele farás conforme a oferta de carne da manhã, e segundo a sua oferta de bebida, para o cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações à porta do tabernáculo da congregação diante do Senhor, onde eu vos encontrei para ali falar contigo. E ali encontrarei os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha glória. E santificarei o tabernáculo da congregação e o altar. Também santificarei Arão e aos seus filhos, para que ministre a mim no ofício sacerdotal. E habitarei entre os filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vera? Vera? Desculpem, estava a ler com o micro fechado. E farás um altar para queimar o incenso.
De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será lavado. E os varais farás de madeira da acácia, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puserem em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles darás ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Entre aspas, este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e os seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática à metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa, e gálbano,
estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Uau, irmãos! Muita ordem, muita regra. Nosso Deus é um Deus de detalhes, não é? Ele se preocupa com os Detalhe- mínimos detalhes da nossa vida e de todas as coisas. E tudo tem um significado, nada é por acaso. Tudo. Me chamou a Uhum. atenção aqui uma coisa quando ele fala assim no verso 15 do capítulo 30. O rico não dará mais e o pobre Também me não chamou a dará atenção. menos do que metade de um ciclo. Ou seja, o governo de Deus não é quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. Esse é o governo de Satanás, né? Isso dá o que pensar, Exato. porque hoje muitos governos são assim, é o comunismo. Outra coisa Vocês que me já chamou. repararam que... Desculpa, Eliane. Não, pode falar, Vera, depois eu falo. Ok. O que me chamou também aqui muita atenção foi se eles não lavassem as mãos e os pés, morriam. Porque este simbolismo significava, no fundo, o pecado. Estão imundos, estão sujos. Porque vocês sabem que eles andavam muitos descalços, outros com sandálias abertas, e então o simbolismo aqui que eu compreendo é que têm que estar puros, limpos, para poder entrar num lugar santo. Outra coisa que me chamou a atenção aí também, falando desse aspecto, foi a questão dos perfumes. Como Deus gosta de um aroma suave e agradável, né? Tanto é que as nossas orações sobem como um aroma suave e agradável para Ele. E aqui ele falando do incenso e do óleo da unção com essas especiarias, eu fico imaginando que cheiro delicioso deve ser, tanto um quanto o outro. Então, o tabernáculo devia Uhum. ser muito perfumado, muito perfumado. Nunca devemos esquecer de que o incenso representava a justiça de Cristo. Por isso era santíssimo. O perfume era tudo, não se podia usar de qualquer maneira, estes perfumes eram usados só, exclusivamente para as coisas de Deus, porque ele representava aquilo que acabaste de dizer. A Aline, do canal Israel com a Aline, né, do YouTube, ela tem um vídeo onde ela fala sobre isso e ela fala da mistura dos incensos. E a coisa era tão sagrada para eles, mas tão sagrada, que em nenhum outro lugar eles podem ter a mesma mistura que tinha no santuário. E hoje eles têm lá o aquele lugar onde fica as coisas do templo, eles, uma espécie de um museu onde eles estão guardando todas as coisas para o terceiro templo, né? E ela diz que mesmo lá eles têm lá os incensos todos, mas eles não podem, eles não fazem a mistura porque essa mistura só poderá ser feita quando o templo já estiver construído e as coisas todas estiverem no lugar. Então é assim, aquilo tem um propósito, porque Deus não faz nada por acaso, não é? E também eu já ouvi que os incensos Deus colocou no lugar santíssimo por causa do sangue que era aspergido nos lugares, não é? E o incenso não deixava o cheiro, né? A Aline fala, se vocês não estão, ela fala assim mesmo, é uma pena que o vídeo ainda não transmite cheiro, para vocês sentirem o cheiro que eu estou sentindo aqui. Ela fala que é algo indescritível, que a gente não consegue descrever o cheiro que é aquela mistura, né? Aqueles cheirinhos, aqueles incensos. E era por causa desse cheiro que o lugar não ficava com o mau cheiro do sangue dos animais. Esse perfume, ele ficava a quilômetros da tenda da congregação.
É mesmo, ela fala isso também, a Denis, que sentia-se o cheiro a quilômetros do tabernáculo. Quem estava à volta conseguia sentir aquele cheiro delicioso. Não era cheiro, era perfume. Exato, era perfume. E é assim, já repararam como representa Cristo? Realmente não dava o O cheiro perfume do de Cristo. sangue do pecado. Paulo fala o bom perfume de Cristo. Podemos começar a leitura? Sim, eu ia perguntar isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração ou a gente pode passar para o Patriarcas e Profetas? Pode passar. O tabernáculo e suas cerimônias. Este capítulo é baseado em Êxodo do 25 ao 40 e Levíticos 4:16. Foi comunicado a Moisés, enquanto se achava no monte com Deus, esta ordem: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. E foram dadas instruções completas para a construção do tabernáculo. Em virtude de sua apostasia, os israelitas ficaram despojados da bênção da presença divina e, por algum tempo, impossibilitaram a construção de um santuário para Deus entre eles. Mas depois de novamente haverem sido recebidos no favor do céu, o grande líder procedeu à execução da ordem divina. Homens escolhidos foram especialmente dotados por Deus de habilidade e sabedoria para a construção do sagrado edifício. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma, materiais a serem empregados e cada peça que fazia parte do aparelhamento que deveria a mesma conter. Os lugares santos, feitos à mão, deveriam ser figura do verdadeiro, figuras das coisas que estão no céu. Hebreus 9, 24 e 23. Uma representação em miniatura do templo celestial, onde Cristo, nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Deus expôs perante Moisés, no monte, uma visão do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado. Todas estas instruções foram cuidadosamente registradas por Moisés e as comunicou aos chefes do povo. Para a edificação do santuário, grandes e dispendiosos preparativos eram necessários. Grande quantidade dos materiais mais preciosos e caros era exigida. Todavia, o Senhor apenas aceitava ofertas voluntárias. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Êxodo 25:2. Foi a ordem divina repetida por Moisés à congregação. A devoção a Deus e o espírito de sacrifício eram os primeiros requisitos ao preparar-se uma morada para o Altíssimo. Todo o povo correspondeu unanimemente, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Êxodo 35, 21 e 22. E todo homem que se achou com azul
e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para óleo da unção, e para o incenso aromático. Êxodo 35, do 23 ao 28. Enquanto a construção do santuário estava em andamento, o povo, velhos e jovens, homens, mulheres e crianças, continuou a trazer suas ofertas até aqueles que tinham a seu cargo o trabalho. Vou ler novamente. E continuou a trazer suas ofertas até aqueles que tinham a seu cargo o trabalho e achavam que tinham o suficiente, e mesmo mais do que se poderia usar. E Moisés fez com que se proclamasse por todo o acampamento: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Êxodo 36, 6. As murmurações dos israelitas e as visitações dos juízos de Deus por causa de seus pecados estão registradas como advertência às gerações posteriores. E sua devoção, zelo e liberalidade são um exemplo digno de imitação. Todos os que amam o culto a Deus e prezam as bênçãos de sua santa presença manifestarão o mesmo espírito de sacrifício ao preparar-se uma casa onde ele possa encontrar-se com eles. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possuem. Uma casa construída para Deus não deve ser deixada em dívida, pois desta maneira ele é desonrado. Alguém quer fazer algum comentário? Até aqui? Continuamos. Uma porção suficiente para realizar o trabalho deve ser dada livremente, a fim de que os operários digam, como fizeram os construtores do tabernáculo: não tragais mais ofertas. O tabernáculo foi construído de tal maneira que podia ser todo desmontado e levado com os israelitas em todas as suas jornadas. Era, portanto, pequeno, não tendo mais de 20 metros de comprimento e 6 de largura e altura. Contudo, era uma estrutura magnificente. A madeira empregada para a edificação e seu aparelhamento era a acácia, menos sujeita a arruinar-se do que qualquer outra que se podia obter no Sinai. As paredes consistiam em tábuas verticais colocadas em encaixes de prata e mantidas firmemente por colunas e barras que as ligavam, e todas estavam cobertas de ouro, dando ao edifício a aparência de ouro maciço. O teto era formado de 4 jogos de cortinas, sendo a mais interior de linho fino tocido e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Êxodo 26, 1. As outras 3 eram, respectivamente, de pelo de cabras, pele de carneiro tingida de vermelho e pele de texugo, dispostas de tal maneira que proporcionassem proteção completa.
O edifício era dividido em 2 compartimentos por uma rica e linda cortina, o véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Estes véus, como a cobertura interior que formava o teto, eram das mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas, ao mesmo tempo que trabalhados a fios de ouro e prata, havia neles querubins para representarem a hoste angélica, que se acha em conexão com o trabalho do santuário celestial, e são espíritos ministradores ao povo de Deus na terra. A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto, chamado o pátio, que estava rodeado de cortinas e anteparos de linho fino, suspensos de colunas de cobre. A entrada para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário. Sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo aproximadamente, o edifício podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. No pátio, e bem perto da entrada, achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas, ou holocaustos. Sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e as suas pontas eram aspergidas com o sangue expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres de Israel. Na pia, os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados ou se aproximavam do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor. No primeiro compartimento, ou lugar Ana, santo, oi, eu há pouco quis falar, mas acho que vocês não me ouviram. Eu gostaria de voltar um bocadinho atrás, posso? Naquilo que eu achei, portanto, há aqui uma parte em que lê isto, as murmurações dos israelitas e os castigos de Deus por causa dos seus pecados estão registados como advertência para as gerações posteriores. Isto é para as nossas gerações, não somente as gerações daquele tempo, mas é para nós também, para termos perfeitamente a consciência de como é Deus, o que aconteceu no passado, como é que Ele ainda age hoje. Apesar de nós sabermos que Cristo morreu por nós e que há amor, e é um Deus de amor, nunca deixou de ser, mas também é um Deus de ordem e de justiça. Eu achei esta frase muito, muito impactante. E também achei bastante impactante uma casa construída para Deus não deve ser deixada com dívidas, pois desta maneira Ele é desonrado. E isto fez-me pensar profundamente no que é que, no fundo, isto quererá dizer das dívidas. Fiquei a pensar que tipo de dívidas é que o senhor quer dizer com isto. Vera, a irmã Ellen White, em um de seus livros, eu não lembro agora qual, mas eu já li sobre isso, ela fala que exatamente nós não devemos também ter dívidas, sobretudo agora, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, né? Nós não devemos ter dívidas, nem tampouco fazer uma dívida muito longa, ou seja, várias prestações, né? A irmã Ellen White já deu essa orientação. Exatamente por quê? Porque como filhos de Deus, como representantes de Deus, nós desonramos a Deus quando nós temos dívidas e se essas dívidas ainda por cima forem divididas em longo prazo, digamos assim. Essas dívidas, essas dívidas Fala. que é falado aí é o seguinte: é construir, por exemplo, uma igreja
com dinheiro emprestado a banco ou dinheiro que não é de oferta, e aí depois fica com essa dívida. Então, o que o povo precisa fazer? Precisa arrecadar, precisa ter fundos, e quando for fazer uma casa para Deus, uma igreja, precisa fazer com reservas corretas, como Deus fez exatamente o tabernáculo. Então, quando é feita uma igreja, é preciso fazer de molde a que não fique nenhuma dívida com relação a esse tempo. Exato. Era isso que eu realmente queria mais compreender. Mas essa citação que tu falaste, Eliane, eu conheço, eu já a li. E eu sei também que é para este futuro próximo, porque sabemos que se nós tivermos uma dívida grande, vamos estar ligados, agarrados, presos ao sistema, o qual não seria bom, porque aí não teríamos hipótese alguma, ou teríamos muito mais dificuldade de ver um escape. Sim. Seríamos muito mais facilmente subjugados a ter que fazer o que é que o governo quer, que no fundo sabemos por quem é liderado, não é? Sim. Uhum. E achei também muito interessante aqui que havia querubins representando a hoste angélica, que está profundamente ligada ao trabalho do santuário celestial em favor do povo de Deus na terra. Achei isto tão bonito, irmãos, tão bonito. Nós realmente sabemos que os anjos sobem e descem ao mando de Deus para poderem não somente nos proteger e cuidar, mas também para poder nos auxiliar com bênçãos e aquilo que nós corresponder às orações que são feitas. E achei isto tão bonito, porque isto não foi só no passado. Nós temos que ver isto também para a história do momento, na nossa vida neste momento. É muito bonito, porque nós seremos o santuário, nós temos que ser o santuário do Espírito Santo, o seu templo, e achei isto tão bonito. É só isso que eu queria partilhar. Vera, obrigada. Eu também queria partilhar sobre a questão da murmuração que você mencionou aí também no começo da sua consideração, quando fala que as murmurações israelitas e os castigos de Deus por causa dos seus pecados estão registrados como advertência para as gerações posteriores. No contrário da murmuração está o que a Bíblia diz: em tudo dai graças, não é? Então, se a gente não der graças em tudo, na ponta do outro extremo vai estar, eu vou reclamar de tudo. E o 1 Coríntios, Paulo já falava sobre isso. 1 Coríntios 10, de 1 a 10. De 1 a 12. Se irmãos quiserem depois, não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas o tentaram. E ele fala que os israelitas tinham a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, foram batizados ao passar pelo mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, que era a rocha que os seguia. Ele fala desse jeito. Mas a maioria deles não se agradou, porque ficaram estendidos no deserto. Oi, Aponira, aonde 1 de Coríntios? Coríntios 10, de 1 a 12. 10? E, sim, e é muito interessante que, assim, eu tive contato com essa mensagem há um tempo atrás e eu fiquei muito chocada com isso. E quando a gente lê também, isso é depois para casa, né? Trabalho para casa, PPC. Lá, naquele capítulo do Desejar de Todas as Nações, que a Maria Madalena quebra o vidro, o frasco, e coloca para ungir os pés de Jesus naquela festa, o Simão e o Judas ficaram ali a murmurar. Ela também fala que a murmuração deles diz sobre o pecado que eles tinham no seu coração, revelou, não é? O pecado que eles tinham no seu coração. E a murmuração é pecado, irmãos, porque murmurar, quando a gente reclama das coisas, a gente está ignorando tudo que Deus fez por nós e tudo que Ele ainda fará, porque a palavra dele diz que Ele vai fazer. Então, nós devemos pensar muito bem nisso. E a Bíblia, a Ellen White fala aqui com todas as letras, que isso ficou escrito, está registrado para gerações posteriores, é para nós, né? Então, todas as vezes que a gente
que a gente pensar em reclamar de qualquer coisa. Porque aqui no 1 Coríntios, o Paulo também diz, ó, que Deus não deu nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Uhum. Deus é 1 Coríntios. fiel, não permitirá que serás sentados acima do que sejais capazes. Então, se algo está acontecendo conosco, se nós já somos de Cristo, nós já entregamos a nossa vida a Cristo, né, através do batismo, e estamos a lutar para ter a mente de Cristo, nós não podemos nos queixar de nada. Nós não podemos murmurar, nós não podemos, porque senão nós vamos estar revelando quem, não é? O outro? Quando eu murmuro, é porque o meu eu não está satisfeito. Uhum. Não, as circunstâncias não estão a satisfazer o meu desejo, o meu eu, o meu orgulho, né? Então, antes, em tudo dai graças, porque assim a gente glorifica o nome do Senhor. Amém. É isso. Ao facto de dizeres em tudo dai graças, podes ir ao também 1 Coríntios 10:31, que diz, portanto, quer comais ou vais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não, a murmuração também corta as bênçãos de Deus. Quando nós murmuramos, Deus não pode abençoar, Deus não pode aperfeiçoar-nos, Deus não pode fazer nada que nós impedimos. É por isso, Vera, que ele fala que aquela geração ficou toda no deserto. Exato. Uhum. A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto chamado pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino suspensos de colunas de cobre. Eliane, Oi? eu estava com o microfone fechado e eu não consegui fazer uma colocação aí muito interessante. Foi muito boa essas colocações que foram dadas, muito especiais, mas eu queria, antes de você passar adiante, essa questão de não construir casa para Deus e ficar com dívidas, ela tem um parafraseamento da seguinte forma: nós somos templo de Deus. Então, toda pessoa que contrair dívidas e aí não estiver, vamos dizer assim, acima de toda a dívida que é feita pessoalmente, um cristão, ele está exatamente fazendo o contrário da que está aí sendo colocado, que não deve se construir nenhuma casa para Deus e deixá-la com dívidas. Então, quando a dívida é pessoal e a pessoa é cristã, ela entra dentro do mesmo peso e dentro da mesma medida que está aí colocado. Não sei se eu estou sendo claro, não sei se vocês estão me entendendo. Sim. Então, Mas a Dani, é muito sério a questão de contrair dívidas um cristão. É muito sério. Nós não devemos contrair dívidas de maneira nenhuma. Só para deixar mais ou menos claro isso aí. sim, eu também penso assim, e está escrito que deveria ser assim. Mas e quem compra uma casa e não tem dinheiro para pagar na totalidade? Mete-se numa dívida de anos a pagá-la. Às vezes é quase até à morte, porque são 30 anos, são não sei quantos anos, depende de quando é que a pessoa adquire a casa. E o sistema está feito assim. É que é o seguinte, existem vamos dizer assim, maneiras diferentes de agir. Eu não vou tomar agora o tempo, porque já está passando da hora, mas a gente poderia fazer algumas avaliações sobre isso, porque existem maneiras de como fazer as coisas sem precisar fazer isso, mas... Existe algum livro de profecias que fala sobre esse tipo de... É mordomia esse tema que a gente vê? Eu não sei agora. Sim, Iranilda, eu não lembro agora qual foi o livro que eu li, mas eu já li em vários, não foi só em um livro da irmã Ellen White que ela fala sobre isso. Mas eu acho que no de mordomia cristã você vai achar esse tópico, sim. Uhum.
Porque às vezes, como a minha falou, né, você está endividado hoje, não é o meu caso agora falando, mas eu sei que muitas famílias hoje estão endividadas porque compraram suas casas, sabe? Muitas das vezes famílias são endividadas por questões, não porque elas queiram, o sistema às vezes colocam dívidas nas suas costas para que você às vezes, é, como é que eu vou dizer? É, como é que eu vou explicar isso para vocês? Existem, às vezes, consequências, causas que você comete sem querer, eu não sei agora explicar, e que muitas famílias são afetadas por multas, às vezes processos e algumas coisas que a pessoa em si não tem como se defender e termina, por falta de condições, se endividando para isso, por isso também. Eu já passei uma fase da minha vida que eu tive dívidas, não porque eu quis, mas porque fui condicionado por problemas que a vida me trouxe. Né? E hoje muitas famílias estão empobrecidas e não conseguem ter coisas e que precisam dar sustento à sua família, como não tem base na palavra de Deus, estão endividadas. São pessoas que deveriam ser esclarecidas também. Eu não sei, né? Porque, como a menina falou, nos tempos de agora, muitas coisas vão acontecer. Muitas famílias estão endividadas com as suas casas, né? Sei. Existem exceções, existem, Não sei, existem só queria saber, né? tropeços, existem coisas que não dá para fugir, mas aí é uma coisa excepcional, não é uma Uhum. regra, não é Sim, uma coisa feita, vamos dizer assim, conscientemente. ok. Eu acredito, o Iranilda, que também a irmã Ellen White, ela falou no sentido de, assim, tem pessoas que são compulsivas, Uhum. compram, elas têm um problema, isso é um problema, já foi diagnosticado como um transtorno, né? E essas Uhum. compulsivas, elas não podem, por exemplo, passar na frente de uma loja que elas, o que tiver ali, mesmo que elas não estejam necessitando, e que elas nunca vão nem usar. Então, eu acredito que a irmã Ellen White, ela falou também nesse sentido, não no sentido, por exemplo, eu preciso comprar a minha casa, ou comprar o meu sítio, ou seja lá o que for, a minha morada, né? Não é nesse sentido, porque nem todos temos condições de pagar à vista ou de comprar, Exatamente. mas das coisas, eu acredito, que das coisas supérfluas, porque tem Entendi. muitas pessoas que falam exatamente nesse sentido, né? Eu vou comprar um novo par de sapatos. Não, você já tem 20 pares de sapatos. Não, mas aquele ali eu não tenho. Entendi. Nesse sentido também, né? Mas, como a Denise e a Vera falaram, tem coisas que a gente não tem como fugir, como escapar, né? De uma dívida, porque realmente nós não temos condições de adquirir, principalmente quando se fala de uma casa própria, nós não temos condições, é muito, muito difícil entre nós, eu estou falando agora assim, da nossa camada social, uma pessoa que tenha condição de pagar ali à vista pelo seu imóvel, né? É. É muito difícil. Então, é nesse sentido que nós não devemos fazer dívidas. Eu não estou precisando disso, mas eu quero ir lá comprar, como Salomão dizia, né? Tudo é vaidade. Então, você está comprando aquela coisa que você nem está precisando e que talvez você nunca nem vá usar por vaidade. Uma coisa que você não precisa. Agora, quando as coisas são extremamente importantes, ou seja, que você precisa, então, aí nesse caso, não é o que eu acredito, tá? Que não é o que Ellen White quis dizer quando ela disse para que a gente não fizesse dívidas. Isso foi o que me veio à mente, mas eu não tinha a certeza, porque nós sabemos que naqueles tempos as dívidas eram de uma forma, mas também eram pedidos empréstimos e feitos os pagamentos, mas supostamente também haveria naquele tempo pessoas que gostariam de ter coisas que não necessitavam, não é? Mas para os nossos tempos, eu penso que é mais isso. Não sei, eu ter um carro e quero ter um carro melhor que o do vizinho, ou melhor do que o que eu tenho, ou mais bonito, ou então vou meter numa dívida para comprar aquele carro. Eu penso que será isso, uma vez que já tenho um carro, quando eu não tenho, ou às vezes é preciso dois, não? A pessoa tem um, mas um vai trabalhar, o outro está com alguém em casa que tem que ter uma emergência.
Então, principalmente em sítios que não há transportes com regularidade ou com facilidade. Aí não vejo mal ter dois. Agora, se é preciso ter 3 ou 4 ou 5, porque tem filhos, agora cada um tem um carro, isso, por exemplo, acho. Se a pessoa tem dinheiro para comprar, isso é uma coisa. E também gastar o dinheiro assim dessa forma, também creio que não é o melhor. Mas isso já são outras coisas. Nós estamos a falar das dívidas. E dívidas, realmente, eu penso naquilo que estavas a dizer, Eliane, é comprar aquilo que realmente não é necessário, uma vez que já se tem ou que nem sequer se precisa. Foi isso que me veio à mente, irmãos, mas eu tive receio porque não sabia se era isso que eu queria dizer ali. Por isso fiz a pergunta. Irmãos, desculpa. Eu penso o seguinte: Satanás quer nos escravizar, não é? E quando a gente mora, o lugar onde a gente mora, vai dizer como é que a gente vive. Então, pessoas que vivem numa cidade onde as coisas são caras e tudo tem um preço nessa vida, né? A gente tem água entrando na torneira todos os dias, a gente tem luz todos os dias, a gente tem, por exemplo, nós que moramos aqui em cidades que fazem muito frio, nas cidades as pessoas têm aquecimento, tem o gás, né? Tudo que entra na sua casa, e tudo isso tem um custo. Então, e tudo, o inimigo quer nos dar um conforto relativo para que a gente fique escravo daquilo, porque para ter isso tudo também paga-se caro. E para Exato. pagar caro, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que dar a minha Exato. vida para isso, porque hoje as famílias passam mais tempo na rua, no trabalho, A e trabalhar. pais e mães e filhos, cada um na sua. As famílias estão assim, cada um na sua. Os pais, eu conheço bebês que ficam na creche até 7 horas da noite porque os pais estão a trabalhar. Bebês, não, bebês, crianças que saíram do peito com 6, 7, 8 meses de idade. Então, onde nós estamos? É por isso que o Espírito de Profecia, que Deus fala para a gente assim, olha, vão para o campo, porque no campo você não está escravo do inimigo, você não está escravo das coisas. A gente precisa de muito menos para poder viver, a gente descobre que a gente precisa de muito pouco para viver. Verdade. E Deus é o nosso provedor. Também nós descobrimos que Deus é que é o nosso provedor. Porque no campo a gente olha aqui para uma árvore, está dando fruto. A gente olha para a horta, está crescendo a semente. É verdade. É verdade. Então, o inimigo quer nos escravizar. E como uma das formas de nos escravizar é nos endividar. Porque se você se endivida, você está preso. Você está preso no Exato. sistema, está preso no governo, você está preso. E sair disso é muito difícil. Isso é uma brecha, irmãos. Isso é uma brecha que a gente dá para o inimigo entrar na nossa vida. Mas Exatamente. o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o quê? A gente tem que estudar muito para ter uma profissão, para depois ter as coisas que a gente deseja. Ganhar muito dinheiro. Já notaram como que as pessoas trabalham igual burro de carga o ano inteiro para ter depois lá 15 dias de férias gastando quase o salário todo do mês? Exatamente. Ganhar muito dinheiro para ter ambição de Precisa, ter mais. E isto é uma bola de neve. E porque depois tem precisa. mais. Tem que desestressar, não é? Em 15 dias, desestressa o ano todo, quando volta para o trabalho, com um mês já está tudo igual de novo. É a escravidão Horrível. do Satanás. As pessoas sonham com as férias maravilhosas que vão lá para um navio, não sei aonde, pagando não sei quantos R$ 1.000 ou 1.000 para ficar ali talvez uma semana e para depois voltar e colocar no Facebook a maravilhosa viagem que fez. Mas é assim que o mundo vive hoje. É como diz a Helena, vai dar. É assim que o mundo vive hoje. E se vocês virem aqueles dias foram dias de euforia muito alegres ou não, e quando, como estavas a dizer, Tiago, quando voltam ao seu sistema de novo, não dura mais tempo. Aquilo foi só por uns dias, acabou. Volta outra vez à amargura, porque são dias de escravidão. Eles já pensam,
Mas já estão a pensar nas próximas férias, porque é horrível aquilo. E durante dias, os primeiros dias, já as pessoas estão aí no sofrimento, porque já estão cansadas, aquilo já é exaustivo e já esperam outras novas férias porque não aguentam mais. E isto é realmente uma escravatura. Eu É a estava escravatura moderna. E o povo acha que escravidão é quem está servindo a Deus, né? Você não pode fazer nada no sábado? Como assim? Você não come isso? Você não come aquilo, aquelas coisas gostosas que a gente come? Escravos Ai, são irmãos, olha, povos, né? tu estás a falar agora disso, nós estamos a dar um estudo, como tu deves saber, às terças-feiras à noite, eu e a Ruth, e tínhamos lá hoje, tínhamos esta terça-feira tínhamos muitos jovens. E é interessante que nós estamos a falar sobre a lei de Deus, e era o sábado que estávamos a falar. Fizemos o resumo e ficou ali mais tempo no sábado. E estávamos a falar precisamente sobre isso. O sábado é algo tão agradável, irmãos, tão agradável. Eu falo por mim, porque aqueles jovens, para eles, não. É uma castração. Eu disse, o sábado é tão agradável eu saber que chego ao último dia de preparação e que vou relaxar, não vou pensar mais nos meus problemas, não tenho que cozinhar, não tenho que limpar, não tenho que fazer nada do que eu tenho que fazer todos os dias, nos outros 6 dias, que posso sentar a ler, que posso, sei lá, coisas harmoniosas com Deus e com os meus irmãos, para mim é um excelente gozo. E é isto que Deus quer que nós aprendamos. Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O sábado é um saco, porque eu não posso fazer o que eu quero. Estás É a ver? verdade. Que é que as Uhum. pessoas pensam? E voltando, depois os escravos somos nós. voltando um Aos pouquinho. olhos A Eliane quer falar Desculpa, aqui há muito tempo. Fala, Eliane. Eliane. Voltando um pouquinho àquele assunto do comprar aquilo que a gente não precisa, que a gente estava falando, a irmã Ellen White, em vários testemunhos dela, aqueles testemunhos para a igreja, ela dando o próprio testemunho dela, né, que ela e Tiago White, no início da vida deles, e também outros pioneiros, eles não tinham dinheiro, ou seja, o dinheiro que eles tinham, pouquíssimo dinheiro que eles tinham, tudo eles investiam na obra de Deus. E chegou um tempo em que eles nem comiam mais batatas, porque as batatas naquela época, elas, assim como hoje também, né, eram caras. Eles começaram a comer somente rabanetes, para que todo o excedente, ou seja, todo o dinheiro que sobrava, era encaminhado para a obra. E aí eu pergunto, e nós, como é que nós estamos nos dias de hoje? Será que nós estamos pensando nisso também? Porque aqui atrás, né, nós lemos que, falando das murmurações, e aqui ela diz assim: e sua devoção, zelo e liberalidade são um exemplo digno de imitação. Como os israelitas também, eles entregavam tudo o que eles tinham ali, tanto é que chegou uma hora que Moisés proibiu, olha, não tragam mais nada. Hoje a gente fica olhando as pessoas para darem dízimo, para darem oferta, é muito difícil. E, e também, qual de nós não abre mão, né, eu vou almoçar. Gente, eu estou falando isso para mim, tá? Não estou falando aqui para ninguém, não, é para mim. Hoje eu quero ir comer fora, eu quero comer num restaurante, eu quero comer essa comida. E eu fico pensando assim, meu Deus, como nós somos egoístas. Nós somos uma geração de egoístas, porque nós pensamos primeiro no nosso bem-estar. Não, eu não quero, não gosto dessa comida. Essa comida é muito simples. Eu quero comer uma coisa melhor, eu quero comer uma coisa mais requintada. E a obra? E o dinheiro para fazer a obra? Não, eu já dou meu dízimo todo mês. Sim, e, e a oferta? Irmã Eliane, o Tiago White usava um casaco que já estava remendado com o remendo do remendo. Sim. E a Ellen White deu o próprio filho pela obra. Sim. Ela
ela notou que ela precisava deixar o filho com uma família para que eles pudessem continuar fazendo a obra, porque não havia dinheiro para todos. Isso deixa-nos pensar, não é? Há que se Sim, pensar nessas histórias. Nós estamos lendo Testemunhos para a Igreja, volume 1. Nós tivemos aqui no, no fim de semana, foi um encontro, veio aqui o pastor Rich Constantino, nos Estados Unidos, e, e ele falou assim, olha, Deus está muito triste, ele mostrou um texto da Ellen White que diz, Deus está muito triste porque ele deixou os testemunhos escritos para a sua igreja e a igreja não leu os testemunhos. E fiquei constrangida, com tantos anos de adventismo, nunca tinha lido nenhum. A gente lê passagens, né? Mas eu nunca tinha lido nenhum livro dos 9 volumes dos testemunhos. Então, ele falou que a gente havia de fazer um plano de leitura. Para que a gente lê. E eu comecei a ler os testemunhos volume 1 com a minha família aqui em casa à noite. Olha, que bênção e que choque ao mesmo tempo, né? Que a gente leva. sim. E aí eu fico pensando, como é que nós queremos ser transformados pela palavra se a gente não conhece a palavra? Porque o Espírito de Profecia também é a palavra de Deus para nós, não é? E a gente só pode ser... Porque, assim, intelectualmente falando, nós sabemos, nós estamos aqui a falar e sabemos dessas coisas, mas o que que isso faz em nós? É essa que é a minha... Irmãos, eu tô falando de mim, tá? Para mim. É o meu incomodamento. Eu tenho até comentado É, isso algumas só, vezes. só completando esse assunto aí, quando a gente lê o testemunho, principalmente o volume 1 e o volume 2, a gente fica impressionado com os trabalhos que o próprio pastor Tiago White fazia, de colher feno, de fazer trabalhos ganhando uma miséria por dia, para depois ir lá e fazer um folhetão, fazer uma coisa para poder a palavra de Deus chegar a outras pessoas. A gente fica arrasado ver quanta coisa se fazia de uma forma abnegada e hoje a gente não faz isso. E aí você diz que a gente quer ser cristão, quer ser isso, quer ser aquilo, dentro dessa questão rasa que a gente vive no cristianismo. É humilhante, é vergonhoso também para mim quando li esses livros aí. Por isso que muitas vezes eu procuro ajudar tudo que eu posso ajudar, porque realmente as coisas que estão lá nos testemunhos, se a igreja colocasse metade em prática, nós estaríamos em outro patamar de relacionamento com Deus. É Verdade. exatamente, irmã Denis. O homem passava o ano inteiro a trabalhar. O final do mês, ele contava o que ele ia ganhar para fazer os folhetos. Eles mal comiam. Eles quase não tinham comida na mesa, mas os folhetos tinham que sair. Sim. Eu também fiquei muito constrangida, e é por isso que ela diz que Deus deixou os testemunhos para a sua igreja, mas a igreja não quer ler os testemunhos. E é através desses testemunhos que a gente deve ser incomodado a mudar de vida. Mas isso tem que fazer alguma coisa em nós, não é? Então, Iaponira, eu até puxei esse gancho aqui de trás da questão da liberalidade dos israelitas e também dos pioneiros, né? Por isso, porque realmente tem me incomodado muito, o Senhor tem me incomodado nesse sentido. Como eu falei para vocês antes, eu estou falando é para mim. E, e realmente, sabe, muitas coisas já mudaram na minha vida depois que eu comecei a realmente meditar naquilo que eu já tinha lido desses depoimentos que estão lá nos testemunhos. Muitas vezes a gente fica assim, só tem isso para comer? Ah, mas eu não quero comer isso. E eles tinham rabanete para comer todos os dias. Era rabanete. Então, assim, não era nem batata, porque batata era muito caro para eles. E eles iriam gastar um dinheiro que poderia estar ajudando a obra.
Então, eu acho que, para mim, principalmente, é um motivo de muita reflexão e que eu tenho que mudar ainda muitas coisas na minha vida, muitas coisas na minha vida. Mas o Senhor é misericordioso, tem mansa e calmamente me ensinado como Ele faz. É verdade. Vocês já viram os sacrifícios que foram feitos no passado? Temos sincero. Vocês estão perdendo a hora hoje, meninas. É isso É que eu ia verdade. falar também. Então, senhor, irmã Denis, olha, eu ficaria o dia todo aqui com vocês, mas já são 10 horas da manhã aqui para nós. Eu tenho que sair Seria também. bom, mas Não é? Vários É muito- irmãos já saíram para trabalhar e eu acho que a gente devia ficar por aqui para a gente voltar Eu também. amanhã, se Deus Eu tenho que quiser. trabalhar. Também. Não fez a oração? Não fizemos ainda. Não, agora Oração nós final? temos que orar para encerrar. Alguém gostaria de orar? Vera, pode fazer a oração, Vera? Sim, posso. Obrigada. Pai eterno, Deus amoroso, Santo és, Senhor. Santo és. Estamos tão gratos por todas estas mensagens que traz à nossa vida, por este conhecimento, esta verdade tão rica, apesar que nos traz muitas vezes vergonha. E por vezes também, Senhor, ficamos a refletir qual é a nossa capacidade de poder dar, de poder nos entregar tudo, sem reservas, a Ti, Senhor, e também ajudar o próximo, sem ter uma mão fechada e pensar duas vezes se deve ou não deve dar e com receio. Meu Deus, o Teu povo de antigamente deu tudo. Não se preocupava, até nem comia, nem uma cadeira igual tinham na sua casa. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa renovar as nossas mentes, os nossos corações, e nos possa dar um espírito pronto, com a verdadeira piedade, cheio de fé naquilo que está escrito e deixar-nos ser usados por Ti. Se é para dar, é para dar. Eles ainda tinham um prato de comida na mesa, ou algo para comer, e é assim que nós devíamos pensar também. Ter algo para comer já é uma bênção. Obrigada por este privilégio destes estudos. Abençoa cada um de nós e àqueles que mais tarde irão ouvir este estudo também. Continua a abrir a nossa mente, os nossos olhos para caminhares em retidão diante da Tua presença, para que o Teu nome seja vindicado. E Te agrade, Senhor, que nós queremos agradar-te, porque Tu tens feito tudo por nós. Muito obrigada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.